E aí pessoal, nesse momento estamos iniciando o Fé e Evidência, o seu podcast cristão semanal. Bem, antes de qualquer coisa, vamos iniciar da melhor maneira, ou seja, com a oração. Oremos. Senhor Deus, nós queremos te agradecer, Senhor, por mais uma oportunidade em que estamos tendo de aprender um pouco mais de Tua Palavra, de adquirirmos conhecimento e ao mesmo tempo fazer com que mais e mais pessoas te conheçam. Vem estar conosco, Senhor, vem estar presente nesse momento. Em nome de Jesus. Amém. Bem, na semana passada nós abordamos o tema fé. O que é fé? Se você não escutou, você pode voltar para escutar esse episódio, o primeiro episódio do podcast. Bem, e nesse momento nós vamos abordar o que é saudade. Saudade, eu sempre tive muita dificuldade para caracterizar o que seria essa palavra. Sempre tive dificuldade de entender o que significava de fato. E assim, fazendo algumas pesquisas, eu pesquisei, encontrei um resultado, uma definição bem pública lá no Google mesmo, em que dizia assim: saudade é um sentimento melancólico ocasionado pela falta de alguém. Porém, eu quis elaborar minha própria definição de saudade. E depois de minha pesquisa, eu elaborei a seguinte definição: saudade, na verdade, não se trata de quem, mas sim de que. Não se baseia em pessoas, mas em momentos vividos com as mesmas. Na verdade, são situações inesquecíveis que nos fazem ter um curto vislumbre da eternidade. Ou seja, uma pessoa não carrega em si um sentimento de saudade de outra, mas sim ela tem momentos que caracterizam essa pessoa que ela está pensando. Na verdade, nós sentimos falta dos bons momentos. Nesse momento, vamos para a Bíblia. Um texto bem conhecido se encontra lá em Eclesiastes, no capítulo 3, no verso 11. E diz o seguinte: tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até ao fim. Bem, nesse texto é interessante, porque o escritor bíblico ele estava tratando basicamente da questão do tempo, da importância de se ter tempo para tudo. E no meio disso tudo, ele diz que o homem tem alguns vestígios de eternidade no seu coração. Isso quer dizer que mesmo nesse mundo de pecado, de tristeza, de destruição, a gente tem a oportunidade de ter momentos felizes, porém curtos. É o que nós podemos definir como, entre aspas, eternidade limitada. É como uma amostra grátis diária, algo que em determinado momento acaba, dando sempre aquela vontade de querer mais. Ou seja, os bons momentos nessa terra, na verdade, não passam de meros vislumbres da eternidade. São respingos de felicidade que nos fazem ser felizes. E mais uma ideia que eu gostaria de apresentar é a questão do anseio por Deus. Que o anseio por Deus, na verdade, é algo natural ao ser humano. Se a gente for analisar um pouco, desde os primórdios da humanidade, essa busca foi algo muito comum. Antes dos filósofos, dos pré-socráticos, a população via como formas mitológicas, como ideias absurdas de deuses, que vários deuses inclusive tinham problemas em relação com a moral e com a ética. Mas os pré-socráticos, eles tinham algumas ideias diferentes. Mas a mesma ideia era saber qual era a origem de tudo. Eles queriam descobrir aquilo que eles chamavam de arre, ou seja, a origem de todas as coisas. Posteriormente, os estoicos, materialistas, humanistas, eles também tentaram buscar um pouco dessa origem, mas colocando Deus de lado, tirando, na verdade, Deus da equação. Mas essa busca sempre continuava. É algo que perdura, que é perpétuo durante a existência da humanidade. Os grandes filósofos, Sócrates, Platão e Aristóteles, eles também procuravam a razão para essas coisas. Para Aristóteles, tudo estava em movimento. Tudo que se move é movido por algo. Esse algo não poderia se mover
senão em algum momento ele iria desaparecer, porque ele seria algo criado. Logo, ele conclui que deveria haver um motor de tudo, aquilo que dá origem para todas as coisas, que na verdade seria um motor eterno, imutável e material, aquilo que ele chamou de o motor imóvel. Platão também apresentou a sua ideia, em que ele apresentava alguns níveis de deidades, com o demiurgo sendo o deus que está com a mão na massa, digamos assim, para formar o planeta, formar o universo. Mas o que isso quer dizer? Quer dizer que o ser humano ele não se conformava somente com a sua esfera de existência, mas ele buscava sempre algo que pudesse transcender aquilo que ele conhecia. Nesse momento, agora vamos para alguns relatos bíblicos. Uma história interessante é a história de Jacó, que também é bem conhecida e pode nos dar uma boa aplicação nesse assunto. Assim, apenas com o intuito de relembrar, Jacó ele teve um problema com seu irmão gêmeo Esaú. Ele o enganou para pegar a primogenitura do irmão. Mesmo sendo gêmeos, mas Esaú havia saído primeiro, então ele tinha esse direito à primogenitura. Porém, para salvar a sua vida, ele teve que fugir e foi até a casa dos parentes de sua mãe. Depois que seu irmão soube disso tudo, quis lhe matar, então ele precisou fugir. Foi nesse momento em que ele se apaixona por Raquel. Então ele trabalha 7 anos para seu tio pela mão de Raquel. Porém, no momento do casamento, ele se vê frustrado ao receber a irmã de Raquel, ou seja, Lia. Essa situação é o que o pastor Timothy Keller ele nomeia como desilusão cósmica. E é justamente isso que ocorre em nossas vidas. Jacó ele pensa, se eu puder apenas ter Raquel, tudo ficará bem. Eu serei muito feliz. Porém, ao chegar lá, estava Lia. O que isso significa? Faz uma aplicação para a gente. Nesse mundo, não importa onde nós colocamos nossa esperança. De manhã, sempre será Lia, nunca será Raquel. Nós sabemos por vivência própria, por experiências pessoais, que há algo que não se pode obter nesse mundo. Por mais que se tenham viagens, reuniões com amigos, uma família, mas sempre falta algo. Há um vazio. Nós queremos nos formar, depois buscamos um emprego, depois disso uma promoção. Por mais que nossos anseios desse mundo sejam, entre aspas, Raquéis, ao acordar sempre será Lia. Não há uma felicidade completa. Certa vez, Fyodor Dostoiévski, um grande escritor russo, ele disse: o ser humano tem um vazio do tamanho de Deus. Eu poderia dizer que é uma saudade de algo que nós nem vivemos. Saudade da eternidade que, na verdade, nós nunca experimentamos. E agora, indo um pouco para o primeiro casal, Adão e Eva, imagine só, deve ter sido muito difícil para eles. Em um momento tudo era perfeito, depois veio o envelhecimento, tristeza, morte, tudo muito diferente daquilo que eles estavam acostumados, de um mundo totalmente perfeito. Adão e Eva eles tinham um encontro com Deus a cada viração do dia. Era um momento todo especial, em que eles não teriam mais, pelo menos de maneira genuína. Porque a partir do momento em que houve o pecado, houve essa ruptura, houve essa quebra entre o ser humano e Deus, entre o santo e o profano. Nesse momento, o ser humano escolheu o pecado e assim se distanciou de Deus. Mas a cada noite em que nós nos deitamos para dormir, nós não temos o mesmo privilégio do primeiro casal, de estar presentes de maneira física diante do próprio Deus. Mas nós temos o privilégio de nos lembrarmos que nós viemos do pó da terra. Nós somos feitos pelo próprio Deus. E nesse momento,
é feita novamente a ligação com o céu. É o encontro marcado com o nosso Criador. Bem, e já para concluir, a gente pode entender que a marca do ser humano é o sentimento de saudade do Criador. Nós vivemos como uma amostra de felicidade. São momentos que nos trazem saudades, mas acima de tudo, que devem nos lembrar de que nunca mais teremos esse sentimento. Nunca mais teremos o sentimento de falta de algo, de saudade de algo bom. Pois chegará um momento em que, ao abrirmos os olhos, não veremos mais Lia, mas sim veremos Raquel. Um momento em que a felicidade será plena, será total. Bem, apenas para fins didáticos, nesse momento eu gostaria que você pudesse se lembrar de um ou dos melhores momentos que você viveu aqui na Terra. Pode ter sido uma roda de amigos, um retiro de carnaval, um momento com seus pais, com sua família, ou até mesmo lembranças de internato. Agora, multiplique esse sentimento que você se lembra. Multiplique por 10. Agora, não mais por 10. Multiplique por 100. Deixe o 100 para trás e agora multiplique por 1000. 1000 vezes. Não se compara com o sentimento que teremos ao encontrar Cristo. Nós não temos noção do que será o fim da saudade em nossas vidas. Mesmo não tendo noção, mas pense comigo, se a amostra grátis boa, imagine só o pacote premium. E nós possamos viver nossos dias sempre com a eternidade nos nossos corações. E é isso aí, pessoal. Esse foi mais um episódio do Fé e Evidência. Se você gostou, compartilhe com os amigos, com os colegas, familiares. Se você tem alguma sugestão, você pode entrar em contato conosco. Se você tem alguma ideia também, alguma pergunta, quiser bater um papo com a gente, você pode entrar em contato no Instagram, @PedroJacinto, ou também por e-mail. Agora estamos com um e-mail no podcast, você pode entrar lá, feeevidencia@gmail.com. Tudo junto, você pode mandar uma mensagem pra gente. Inclusive, um ouvinte já mandou um feedback pra gente em relação a um tema, já entrou na pauta, e deu uma analisada. E se você tem alguma sugestão, você pode estar também apto para fazer essa sugestão. E mais uma vez, pessoal, o conhecimento precisa ser difundido. O que você está fazendo para difundir o conhecimento? Obrigado e até a próxima. Nos vemos na semana que vem.